Na noite do casamento, me escondi debaixo da cama para pregar uma peça na minha nova esposa. Mas alguém entrou, ligou o viva-voz e o que ouvi me deixou em choque. O carpete sob a cama da suíte de lua de mel tinha cheiro de produto de limpeza industrial e um leve aroma floral. Deitado, olhava para a mola da cama perto do meu rosto quando a porta abriu com um clique e entrou alguém de salto que não era Nora, pois ela usava sapatilhas naquela noite. Vi Nora tirar os saltos na recepção 2 horas antes, rindo, descalça na pista de dança com o vestido amontoado em uma mão. Isso significava que quem entrou na nossa suíte com um cartão-chave às 21h40 na noite do meu casamento não era minha esposa. Meu paletó do smoking se amontoava sob minhas omoplatas, e eu já segurara o riso 2 vezes nos últimos 5 minutos só de imaginar a reação dela quando eu saísse dali. Esse truque era da própria Nora. Ela me contou uma vez sobre pregar uma peça em uma colega de quarto da faculdade. Guardei isso por 2 anos, esperando uma noite especial para usar. Eu tinha me arrastado para debaixo dali 20 minutos antes, com a alegria boba e específica de um homem prestes a pular e gritar surpresa para a mulher que amava há 5 anos, segurando tanto o riso que minha mandíbula doía de tanto conter. Em vez disso, fiquei completamente imóvel e observei um par de saltos azul marinho atravessar o assoalho de madeira e parar aos pés da cama. As molas rangeram bem acima da minha cabeça quando alguém se sentou. Um telefone vibrou e depois tocou. Então, pela voz excessivamente clara e plana que atendeu, aquela nitidez acidental que só ocorre quando o telefone ativa o viva-voz enquanto alguém tenta pegá-lo com uma mão dentro da bolsa. Ouvi a voz da minha sogra preencher o quarto como se ela estivesse ali 2 vezes. Fiquei imóvel, sem conseguir respirar direito por um tempo. Tempo bastante para meu joelho, dobrado estranho sob mim, ficar dormente no piso, e eu não tive coragem de movê-lo. Tudo o que imaginei para aquela noite mudou após 4 frases de uma ligação que nunca deveria ter ouvido. Nora e eu estávamos juntos há 5 anos. 3 namorando, 2 noivos. Tempo bastante para eu achar que conhecia a família dela mais que a minha. Nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum, ambos escondidos perto do cooler, evitando a conversa chata sobre carteira de criptomoedas. E eu soube em menos de um mês que ela era o tipo de pessoa que percebia as coisas. Meu jeito de tomar café, o podcast idiota que ouvia nas viagens, e o fato de odiar coentro antes mesmo de falar sobre isso. Ela gostava de pegadinhas como outros gostam de podcasts de crimes reais, com entusiasmo particular. O plano de se esconder debaixo da cama, na verdade, tinha sido ideia dela originalmente, contada pra mim como uma história sobre algo que ela fez com uma colega de faculdade, e eu guardei isso por 2 anos esperando a noite certa pra roubar a ideia de volta dela. Lembro que no começo, falei pra ela uma vez o quanto eu gostava do fato de a mãe dela ser tão presente na vida dela, como minha própria família sempre foi um pouco mais distante, e Nora sorriu e disse: "É assim que a gente faz as coisas. Família cuida de família. Não importa o que, achei fofo." Agora penso nessa frase de um jeito diferente. A mãe dela, Diane, esteve presente no nosso relacionamento desde quase o início. Acolhedora nos jantares, atenta aos detalhes, aquela sogra que lembrava como você preferia o café e usava isso para te fazer sentir cuidado. Ela participou do acordo pré-nupcial 8 meses antes do casamento e indicou seu próprio advogado para redigi-lo, em vez do que o advogado de sucessões da minha família sugeriu. E lembro que, na época, fiquei comovido por ela se importar o suficiente para se envolver. Ela também, percebi muito tempo depois, tinha sido estranhamente insistente em uma cláusula específica de 6 meses escondida na seção 4. Ela mencionou algo sobre linguagem padrão de aquisição de direitos e ignorou minha pergunta com uma piada sobre a chatice da papelada jurídica. Ri com ela enquanto meu pai permaneceu em silêncio sobre o acordo, algo que eu não tinha percebido. Ele fez perguntas muito cautelosas sobre as finanças de Diane no dia de ação de graças. Ignorei um comentário sobre cautela antes de ele oferecer 2 vezes para que sua equipe revisasse o documento pela 2ª vez. Disse que não era necessário. Me arrependo disso mais do que quase tudo daquele ano. Na manhã do casamento, enquanto eu arrumava meus abotoados na suíte reservada pelo meu pai para os padrinhos, ele ficou parado na porta me observando pelo espelho e disse, quase sussurrando por causa do barulho dos outros 6 se vestindo: "Você me contaria se algo parecesse errado, certo? Em qualquer parte disso." Eu disse a ele que tudo parecia perfeito, porque naquele momento realmente parecia. E ele assentiu, deixou pra lá e me abraçou um pouco mais do que o normal antes de sairmos para o local da cerimônia. Agora entendo que ele já tinha as descobertas preliminares de Desmond Cole no e-mail enquanto estava parado na porta, tentando decidir se amar o filho significava falar ou ficar calado, e no último segundo, escolheu me deixar ter meu dia. 2 semanas antes do casamento, recebi um e-mail de Priya Anand, advogada de trusts que cuidava da papelada do espólio do meu avô. Com 14 anos de especialização em trusts familiares, era uma mulher de total confiança com quem falei talvez 4 vezes. Assunto do e-mail:
Dúvidas sobre alterações marcadas em vermelho. Abri o e-mail enquanto ajustava a barra do paletó na alfaiataria, com o celular vibrando por outras 3 coisas. Li a primeira linha sobre um trecho na seção 4 que ela queria revisar comigo antes de eu assinar, fechei o e-mail e pensei em ligar para ela após o casamento. Nunca liguei. Serei honesto, pois isso importa depois. Um aviso ficou 2 semanas não lido na minha caixa, mas eu estava feliz, ocupado e apaixonado demais para abrir. Deitado debaixo da cama, percebi que não era uma ligação casual. Marta, espera. Estou te ligando da suíte de lua de mel, disse Diane rindo. Uma risada íntima que ouvi muitas vezes à mesa e nunca desconfiei. Não. O idiota ainda está lá embaixo, conversando com os convidados. Meu estômago revirou de um jeito que não tinha relação com o champanhe do jantar. Por alguns segundos, tentei acreditar que o idiota era piada sobre outro convidado, não eu. 4 segundos foi o máximo que consegui manter isso, porque a próxima frase que saiu da boca dela tinha o nome da minha própria esposa ligado diretamente. O plano está funcionando perfeitamente, continuou Diane. Nora tem ele na palma da mão. O nome da minha própria esposa na boca da minha sogra, dito como se fosse uma atualização de status de um projeto em vez de uma descrição da pessoa que eu amava, me atingiu embaixo das costelas e ficou ali. Fiquei completamente imóvel, com uma mão espalmada contra o piso frio de madeira, dizendo a mim mesmo que ainda havia alguma versão disso que fazia sentido. Algum contexto que eu ainda não tinha ouvido e que transformaria isso de volta em uma ligação comum entre uma mãe e uma velha amiga. A segunda coisa, que veio cerca de 90 segundos depois, destruiu essa esperança e teve um impacto diferente, mais frio e protocolar. Não dá para racionalizar, pois envolve números. Ele assinou o acordo pré-nupcial que fiz, acha que está protegido, mas não sabe que não vale nada. Uma pausa. Aquela satisfação particular de alguém repetindo uma boa notícia pela 2ª vez no dia. Pedi para meu advogado conferir de novo. Metade do fundo fiduciário dele passa a ser dela assim que completarem 6 meses. Pensei vagamente no e-mail não lido de Priya Anand na minha caixa de entrada, com um assunto que não levei a sério, e senti algo gelar e paralisar no meu peito. 6 meses. O número que Diane havia descartado 8 meses antes como cláusula padrão de aquisição de direitos. Deitado no chão do hotel, percebi que me mostraram a armadilha por escrito e ainda agradeci pela explicação. A terceira revelação chegou antes que eu me preparasse e desta vez tratava de propriedade. Não apenas dinheiro. Algo que eu conseguia imaginar. Algo com uma varanda na frente, um cais e 22 anos de verões de infância ligados a isso. Melhor ainda, o pai dele já passou a casa do lago para o nome deles como presente de casamento, valendo 2 milhões. Minhas mãos, pressionadas contra o carpete, tremiam tanto que precisei me esforçar para não bater no assoalho de madeira. Mordi a bochecha para não emitir som. Senti sangue e segui ouvindo. A quarta revelação realmente me tirou o fôlego. Não era financeiro, mas geracional. Um valor grande demais para mãos trêmulas. Mas o verdadeiro prêmio é o pai dele. Quando morrer, tudo fica com o filho. Se Nora ainda for casada, melhor. São 50 milhões, Marta. Nora só precisa aguentar. 50 milhões de dólares. Falado no mesmo tom casual com que se comenta o total das compras, enquanto eu, de smoking do casamento de 3 horas antes, estava deitado no chão do hotel. Meu coração batia tão forte que, por um instante, temi que ela o ouvisse através do colchão. O quinto foi o mais restrito, mas causou mais estrago. Você precisava ver ele no altar, chorando como se tivesse ganhado na loteria. Ela riu alto, feliz. Marta, o garoto é patético. Rico, mas patético. Nora nem precisa ir pra cama com ele muitas vezes. Basta dizer que está cansada do trabalho. Deitei ali, com a garganta tão apertada que não conseguiria emitir nenhum som, e percebi de vez que todas as versões da minha esposa que amei por 5 anos foram uma encenação montada especificamente para mim. Cada beijo, cada eu te amo sussurrado no escuro do meu apartamento às 2 da manhã, cada brinde que ela fez no jantar de ensaio dizendo que nunca acreditou encontrar alguém como eu. Tudo isso, ao que parece, um golpe longo com data de pagamento específica. Gravei no celular assim que reconheci a voz de Diane. Uma parte dormente e funcional do meu cérebro reagiu antes que eu processasse o que ouvia. Quando ela falou, preciso voltar antes que percebam. Vamos manter isso entre nós. Nora está desempenhando o papel dela perfeitamente. Te ligo amanhã. E os saltos ecoaram de novo no piso de madeira. Eu tinha 11 minutos e 40 segundos de áudio e um corpo que tremia, não de frio, mas por outro motivo. Rastejei para fora debaixo da cama, mãos trêmulas, enganchando minha abotoadura na saia da cama a ponto de quase rasgá-la, e liguei para Thomas Bellamy, advogado da família, há 16 anos especialista em acordos pré-nupciais e proteção de bens. Um homem que me conhecia desde os 19 anos e redigiu todos os documentos legais da minha família por 10 anos. Tomás, preciso de uma anulação, disse, ouvindo minha voz fria e estranha, como se fosse de outra pessoa. Tenho provas de fraude. Estou enviando agora. Ele ficou em silêncio até o áudio ser transferido.
Você está casada há 3 horas, ele disse. Só escuta, pedi. 30 segundos depois, caramba. Isso anula tudo. O acordo pré-nupcial, a transferência de bens, tudo isso. Ele fez uma pausa e, com um tom mais agudo que eu reconheci como sinal de estar à frente, disse: Isso, na verdade, confirma algo. Seu pai me ligou há 2 semanas sobre um detetive particular que ele contratou. Um homem chamado Desmond Cole. 22 anos fazendo exatamente esse tipo de trabalho. Seu pai achou estranho o histórico financeiro de Diane e quis investigar antes do casamento. Eu disse que era paranoia. Tom suspirou e percebi que ele recalculava tudo na mesma hora. Ele não estava. Esse detalhe me afetou mais que quase tudo naquela noite. Meu próprio pai, preocupado o suficiente para contratar um detetive particular semanas antes do casamento, nunca disse uma palavra para mim sobre isso porque não queria ser o homem que arruinaria a felicidade do filho por causa de um palpite que ele ainda não podia provar. Pensei nas perguntas cautelosas que ele fez no dia de ação de graças, que ignorei achando ser preocupação exagerada com dinheiro, e percebi que era sua forma de tentar me alertar sem me magoar antes que eu estivesse pronto para ouvir. Tem mais, disse Tom, enquanto mexia em papéis, pegando anotações guardadas. O relatório de Cole chegou há 3 dias. Seu pai ainda não mostrou a você. Queria ter certeza antes. Diane fez algo parecido há 4 anos antes de você e Nora ficarem juntos. Um homem chamado Preston Ilves, noivo da Nora por 8 meses. Cole falou com 2 pessoas que conheciam a família. Mesmo padrão. Diane pressionando por um acordo pré-nupcial específico, uma doação de patrimônio da parte dele já acertada. Cronograma construído em torno de uma data de aquisição. Tudo desmoronou antes do casamento, não depois. O advogado da família Ilves notou a linguagem e o noivado acabou em silêncio, sem nenhuma ação por fraude, nada público. Todos assinaram algo e seguiram em frente. Sentei-me na beira da cama, onde Diane esteve há 20 minutos, e pensei em como foi por pouco. Eu quase me tornei o segundo caso da mesma história, em vez de ser a primeira pessoa a perceber a tempo de fazer algo a respeito. O relatório de Cole revelou algo que só descobri semanas depois, ao analisar o arquivo na mesa de Tom, em vez de ouvir de segunda mão à meia-noite. Diane perdeu quase tudo no próprio divórcio, há 22 anos. Após 30 anos de casamento, ficou com pouco do que construiu. Seu ex-marido casou-se com uma mulher rica em menos de 2 anos, enquanto ela recomeçava com a aposentadoria de professora. Não uso isso como desculpa pelo que ela fez comigo, e acredito que quem realmente a conhecia não a chamaria de burra ou alheia ao mal que causava. Ao ler isso, percebi que na visão dela, provavelmente não era a vilã da história. Ela já tinha perdido tudo uma vez e decidiu que faria de tudo para que isso nunca acontecesse com a filha, custasse o que custasse para quem estivesse no caminho. Na Geórgia, basta o consentimento de uma das partes, disse Tom, já assumindo o papel de advogado e avaliando o que tínhamos e seu significado. Você participou da conversa, quer Diane tenha percebido isso ou não. Estava na sala, a gravação é válida. Fraude na obtenção do consentimento anula o contrato de casamento desde a assinatura. Pré-nupcial e transferências de propriedade inclusos. Vou redigir o pedido de anulação até hoje à noite para protocolar segunda de manhã. Ele fez uma pausa. O que você quer fazer agora à noite? Antes de responder, abri o e-mail da Priya Anand, que ignorei por 2 semanas, e liguei para o celular dela, apesar de já ser quase 10 da noite. Ela atendeu no segundo toque, alerta, mostrando que também não dormia. Um cachorro latia ao fundo, do lado dela. Ryan, está tudo bem? Li para ela pelo telefone a seção 4, a cláusula dos 6 meses, e ouvi seu silêncio antes de dizer com cuidado. Foi exatamente isso que destaquei. Essa redação sobre aquisição não é comum. Nunca vi cláusula assim fora de raros casos contestados. Tentei falar com você 2 vezes e disse a ela que sabia. Pedi desculpas por não responder. Ela não piorou meus sentimentos, mas isso acabou deixando tudo mais difícil. Em vez disso, só pediu a gravação. Documente tudo hoje à noite enquanto está fresco. Cadeia de custódia e tempo são importantes, Ryan. Encaminhei para ela antes de desligar. Fiquei parado no meio daquele quarto de hotel por um longo minuto, segurando um telefone com 11 minutos da minha própria destruição, e quero ser honesto ao dizer que a decisão não foi tão simples no momento quanto parece contando depois. Pensei, em vão, nos meus votos daquela tarde, quando disse a Nora, diante de todos, que ela foi a primeira a me fazer sentir que não precisava fingir estar bem, que com ela eu podia simplesmente estar cansado, com medo, ou ser só alguém comum, e isso bastava. Ela chorou o tempo todo. Não era um choro bonito de foto de noivado, mas um choro real, feio, com soluços, que achei adorável, e agora não paro de lembrar com outra trilha sonora. Ele chora como se tivesse ganhado na loteria, Marta. O garoto é patético. Eu já não sabia mais qual daquelas 2 tardes tinha sido a verdadeira, a do altar ou a da gravação,
e uma parte de mim suspeitava que a resposta honesta era que as duas tinham sido reais ao mesmo tempo, o que de alguma forma era pior do que qualquer uma delas sozinha. Queria descer as escadas, pegar Nora pela mão e terminar tudo discretamente em um corredor, sem 300 pessoas assistindo a pior noite da minha vida. Humilhá-la publicamente significava me humilhar também. Todos os convidados lá embaixo tinham acabado de me ver chorar de verdade no altar por uma mulher que, ao que tudo indicava, nunca tinha sido sincera com o que dizia para mim. Havia uma versão em que eu preservava minha dignidade guardando o segredo, e outra em que eu fazia questão de que todos, para quem Diane se gabou, soubessem que tipo de família estavam celebrando. Fiquei ali parado por mais tempo do que gostaria de admitir, realmente sem saber qual versão de mim mesmo eu queria ser ao descer aquelas escadas, passando uma mão pelo cabelo até ele ficar todo bagunçado de um jeito que faria Nora rir e vir arrumar para mim. 6 horas antes de tudo isso, quando uma gola desarrumada ainda era a pior coisa com que qualquer um de nós tinha que se preocupar naquele dia. O que decidiu, no fim das contas, não foi a raiva. Foi imaginar Diane naquela mesa de bolo daqui a 6 meses, contando essa história para a mãe de outra pessoa como um conto de advertência sobre como é fácil manipular homens ricos e solitários. Eu não queria simplesmente ir embora. Queria que a história acabasse aqui, publicamente, para que depois não pudesse ser discretamente reaproveitada na noite de casamento de outra pessoa. O caminho do elevador ao salão pareceu mais longo do que o normal. Meus sapatos sociais faziam barulho no mármore, que tinha ficado em silêncio sob meus tênis 100 vezes antes nesse mesmo hotel, em eventos de outras pessoas. Um carregador de malas me parabenizou ao passar, e agradeci, sem querer dizer absolutamente nada com isso. Minha voz estava no piloto automático, controlando tudo em mim nos últimos 20 minutos. Ouvi o quarteto de cordas antes de ver as portas, tocando algo caloroso e em tom maior, sem saber que seria a trilha sonora. Parei na entrada do salão de festas por mais um segundo, celular no bolso, 11 minutos e 40 segundos da voz da minha sogra, e me forcei a entrar sorrindo. Se eu fizesse isso, queria que Nora acreditasse mais um minuto que era só surpresa. A festa ainda estava animada quando desci de novo. Lustres de cristal, um quarteto de cordas tocando algo clássico e tranquilo. 300 convidados escolhidos por Diane, todos os arranjos e contas pagos. Agora eu via que era em boa parte com dinheiro da minha família. Nos fundos, uma tia-avó já tomava a 3ª taça de champanhe, contando uma história não solicitada. Uma daminha de honra dormia no ombro do pai, perto do chapelário, faltando um sapato. Os garçons passavam recolhendo pratos de bolo intocados, já que ainda não havíamos cortado. À primeira vista, era o mesmo casamento de 20 minutos antes. Nora correu até mim ao me ver, linda, corada e sem desconfiar de nada, o vestido refletindo a luz. Aí está você, ela disse. Todos esperam nossa primeira dança. Disse que tinha uma surpresa antes e vi o rosto dela se iluminar de verdade, quase me fazendo hesitar. Sério? O quê? Peguei o microfone do DJ antes que ele notasse, bati 2 vezes e o quarteto de cordas parou enquanto 300 rostos se voltavam para o palco. Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Minha voz soou mais alta e firme nos alto-falantes do que eu estava. Agradeço a todos por estarem aqui nesta noite tão significativa para mim. Nora sorriu ao meu lado, uma mão encontrando a minha. Do outro lado da sala, perto da mesa do bolo, Diane estava sorrindo aquele mesmo sorriso caloroso e ensaiado que ela usava em todos os jantares que já tive com ela. O casamento se baseia em confiança, honestidade e amor, continuei. Era o que sempre pensei. O sorriso de Nora vacilou levemente, mostrando a primeira rachadura. Há uma hora, eu me escondi debaixo da cama na suíte de lua de mel para surpreender minha noiva. Esperei. Mas outra pessoa entrou antes. O rosto de Diane ficou tão branco que vi claramente do outro lado do salão lotado. Gravei tudo, falei e levantei o celular. Quer ouvir o que sua mãe disse de mim, Nora? Ryan, não. Ela mal conseguiu dizer meu nome. Apertei o play. A voz de Diane preencheu aquele salão do mesmo jeito que tinha preenchido a suíte do hotel 1 hora antes. Clara, alta e inconfundivelmente condenatória. O plano está funcionando perfeitamente. A Nora tem ele na palma da mão. Ele não sabe que o acordo pré-nupcial não tem valor. Exclamações de espanto se espalharam lentamente das mesas da frente. Vi, nessa primeira reação, um dos amigos mais antigos do meu pai, que conhecia a Diane há anos por algum círculo em comum que nunca perguntei. Ele se virou para a esposa com um olhar que não era de choque, mas sim de confirmação sombria. Como se algo que ele meio que suspeitava há muito tempo finalmente tivesse se confirmado, publicamente. Nora agarrou meu braço com força, as unhas machucando. Pediu para parar, mas mesmo assim deixei continuar. O fundo fiduciário, a casa no lago, 50 milhões, Nora atuando lindamente e eu, patético e rico. Quando terminou, o silêncio na sala parecia ensurdecedor. O rosto de Nora estava pálido, com lágrimas borrando sua maquiagem.
Eu posso explicar, disse ela. Explicar o quê? Respondi, tentando soar firme. Que você nunca me amou, que tudo foi farsa. Não foi, ela disse, baixo e rápido. Só pra mim, mesmo com o microfone ligado. E os 6 meses? Eu devia me convencer a ficar esse tempo todo e ver no que dava. Não sabia o que esperar depois, nunca pensei tão longe. Talvez fosse verdade. Naquela noite, eu não conseguia distinguir o que, nesses 5 anos, foi real e o que tinha sido dado a ela como falas de uma peça que a mãe dela vinha escrevendo antes mesmo do meu pedido de casamento. Talvez fosse ambos ao mesmo tempo. Não era uma pergunta para resolver no palco diante de 300 pessoas. E uma parte cansada de mim sabia que Nora foi criada por Diane por mais tempo do que me conhecia. Não importava o que ela fosse, a mãe dela a tinha moldado antes de mim. Olhei para 300 testemunhas, quase todas agora filmando com os celulares. Diane abriu caminho pela multidão em direção ao palco, sua postura finalmente se desfazendo em algo desesperado. Essa gravação é ilegal, ela disse alto o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem. Geórgia permite gravação com consentimento de uma parte. Posso gravar qualquer um. Já fiz isso. Você nem imagina o que está perdendo. Diane tentou novamente, agora mais baixo, quase implorando, percebendo que a sala estava contra ela. Ninguém a olhou nos olhos. Até o DJ, fingindo ajustar um fader desnecessário, ficou imóvel, observando tudo com a atenção de quem certamente vai contar essa história em todos os casamentos onde trabalhar. De uma mesa próxima à pista de dança, levantou-se uma mulher de verde claro, Priya Anand, que eu não havia notado entre os convidados até então. Amiga da família há mais tempo do que eu estou vivo e, lembrei, a única ali que tentou impedir isso 2 semanas atrás. Se isso serve de alguma coisa, ela disse, alto o bastante para ser ouvida sem microfone, transmitindo a calma de quem está acostumada a ser ouvida em ambientes mais hostis. Eu revisei esse acordo pré-nupcial antes da assinatura. A redação sobre aquisição de direitos na seção 4 foi exatamente o que configurou fraude na obtenção do consentimento no momento em que o acordo foi assinado sob falsas pretensões. Não há ambiguidade nisso. Vou apresentar uma queixa formal contra o advogado responsável pela redação na segunda, junto com o pedido de anulação. Ela se sentou de novo como quem confirma uma reserva de jantar, e essa certeza fria e profissional dissipou mais dúvidas na sala do que qualquer coisa que eu disse no palco. Eu vi 2 das próprias madrinhas de Diane, mulheres que a haviam abraçado chorando na fila de cumprimentos 1 hora antes, darem um pequeno passo inconsciente para longe dela, do jeito que uma multidão faz quando decide de uma vez com quem não está mais do lado. Diane procurou ao redor da sala por alguém que a apoiasse, mas ninguém quis encará-la por mais de 1 segundo. Olhei além dela para meu pai, que estava ao fundo com o telefone no ouvido. Ele me olhou e acenou levemente com a cabeça. A transferência da Casa do Lago está congelada, ele afirmou em voz alta. Liguei para meus advogados assim que Tom enviou a gravação. Virei-me para Nora, a mulher que amei ou achei que amava por 5 anos, e senti que a última esperança a que me agarrava em silêncio se apagou. Meu advogado entrará com o pedido de anulação na segunda cedo, eu disse a ela. Fraude anula tudo. Você não pode fazer isso, ela respondeu, quase gritando. Acabei de fazer isso, eu disse, e devolvi o microfone para o DJ. Caminhei em direção à saída por um salão de festas que ficou completamente silencioso atrás de mim. Passei pelo bolo que nenhum de nós cortaria. Passei por 300 celulares ainda gravando. Passei por Diane, que dessa vez não me disse uma palavra sobre como a família cuida da própria família, aconteça o que acontecer. Fui para o estacionamento escuro e fresco, ainda com o smoking com que eu tinha me casado 9 horas antes e que nunca mais usaria, afrouxando a gravata borboleta com uma das mãos enquanto caminhava, sem olhar para trás para ver quem me observava partir.